Nessa aula nós vamos aprender a calcular, né, como é que a gente encontra, por exemplo, ou calcula, né, o ângulo entre retas. Então, por exemplo, se você tiver duas retas, obviamente tem que ser concorrentes, né, e elas concorrem aqui, por exemplo, num ponto. Então, se elas são concorrentes, elas vão formar um ângulo. Esse ângulo nós chamamos de ângulo θ, mas pode ser alfa, gama, né? Enfim, tem uma infinidade de letras gregas aí. Mas se elas formarem um ângulo, então como é que a gente calcula o ângulo, né? O menor ângulo dessa reta, né? A gente vai calcular usando essa fórmula aqui, tá? Então o que a gente precisa para calcular isso aqui, né? Nós precisamos exatamente dos coeficientes angulares. Os coeficientes angulares, elas são, por exemplo, como é em S e R, né? Então vai ser MR menos MS, né? Ou seja, o coeficiente angular de R menos MS, sobre, né, 1 mais MR vezes MS. Então lembrando que aqui é módulo, tá, pessoal? Aqui é módulo. O que quer dizer essas duas barras, né? Quer dizer que se teu valor aqui dentro for, por exemplo, negativo, ele vai ter que ficar positivo, porque a fórmula me diz que é módulo, tá bom? Bom, como exemplo, né, para a gente calcular, saber como é que a gente vai calcular o ângulo, né? Lembrando que isso aqui essa fórmula é a tangente do ângulo, tá? Para a gente calcular o ângulo, a gente tem que fazer uma manipulação aí, que eu vou já te falar como é que é. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas equações, né? Duas equações de retas. Elas estão na sua forma geral, porém nós temos que colocá-la na forma reduzida. Então é isso que a gente vai fazer agora, depois a gente joga na nossa fórmula, tá? Então reduzindo as equações, então aqui vai ficar o 2x e o 4 passa para o outro lado. Então vai ficar aqui a menos 2x e o 4 passa positivo. Pronto, né? Já reduzimos a nossa reta. Então o coeficiente angular da reta R, ele vale menos 2. Tá? Então está aqui. Ó. Essa daqui é o nosso coeficiente angular. A gente só precisa dele para a gente colocar aqui. Né? Agora vamos na nossa reta S aqui. Ó. Então aqui y igual, né? Então vai mandar esse cara para lá, né? Então vai x e o menos 2. Tá? Então aqui nós temos que na frente do x aqui tem 1, né? Então o nosso coeficiente angular, que seria o nosso ms, né? Nosso mszinho, né? Vou colocar aqui mszinho, vai ser igual a 1. Então nós sabemos que, né, se esses coeficientes angulares eles são diferentes, então quer dizer que elas são concorrentes, né? São concorrentes. Beleza, então vamos lá calcular aqui na equação usando a fórmula, né? Qual é o ângulo pela fórmula? Então vamos lá. A tangente de θ, né, vai ser mr menos ms. Então vai ficar menos 2 menos 1, né, sobre 1 mais mr, né, que seria menos 2, vezes ms. Né? Tá aqui a formulazinha, vezes 1. Tá? Tudo isso aqui em módulo. Então a tangente do ângulo que a gente está procurando vai ser menos 2 com menos 1 dá menos 3. Aqui vai ficar 1, ó, mais vezes menos dá menos, 2 vezes 1 dá 2. Então vai ficar assim. Tudo isso aqui em módulo. Tá? Então a tangente de θ vai ser igual a menos 3, aqui 1 menos 2 dá menos 1. Então vai ficar assim, desse jeitão aqui. Então a nossa tangente de θ, ó, menos 3 dividido por menos 1 dá 3, né? Porque menos dividido por menos dá mais. Então 3 dividido por 3, 3 dividido por 1 dá 3. Então vai ficar positivo. E como já ficou positivo, não precisa mais do módulo, né? No entanto, a tangente do ângulo vale 3, não é o ângulo, tá? Não é o ângulo. Como é que a gente acha o ângulo? Né? Para você colocar na calculadora, isso aqui, que seria só na calculadora científica, né, para você achar o ângulo, a gente tem que escrever ele exatamente assim. Ó. Então, o nosso ângulo θ, temos que escrever assim. Ó, escrever assim, arctangente de 3.
aí a gente encontra o ângulo, tá? O ângulo θ é arquitangente de 3. Na realidade, a gente pode reescrever, né, a arquitangente, normalmente em algumas calculadoras, né? Vou cair o pincel aqui. Ele é mais ou menos assim, ó. Então, θ normalmente aparece assim, ó. Arctg de 3. Tá? Então, se você tiver uma calculadora científica, né, provavelmente você vai ver esse nome aqui, tá? Ou pode aparecer ACTG, né, ou ATG, ou ArcTG, assim, tá? Daí você encontra o ângulo, tá bom? Então é isso. Nossa aula de hoje foi sobre o ângulo entre retas, né? Lembrando que esse ângulo aqui, o θ, tá, pessoal? Esse θ aqui seria o menor ângulo, tá bom? O menor ângulo entre as duas retas, tá? Então é exatamente esse cara aqui, tá bom? Vou até colocar aqui, ó. Então, esse aqui seria o nosso menor ângulo, né, entre R e S, tá bom? Beleza? Então aqui finalizamos nossa aula sobre ângulo entre retas. Aguardo você na próxima aula.